Eu cheguei no futsal, né, no esporte assim, em 1985. Esse cara é velho pra caramba, né? Não, porque eu cheguei jovem, né? É. Eu comecei, eu sempre falo que eu fechei o ciclo no esporte. Eu entrei pela porta da Federação Cearense de Futsal em 1985 como secretário de esporte, como secretário do Tribunal de Justiça Esportiva. O presidente na época era Francisco Carlos Tolstói de Alfeu, Opa! que também era do futebol. Isso. Lá tinha o Agamenon da Frota Leitão, Marcos de Holanda, os Timão, monstros sagrados do direito esportivo do estado do Ceará. Então eu passei 5 anos como secretário de esporte. Houve um período de eleição e na época o presidente era o Hélito Rolim, perdeu a eleição para o Inimar Braga Sanches, que era o filho do senador Afonso Sanches, Afonso Sanches, dono do Banfor. do Banfor. E ele, como já era meu cliente... E também da Tribuna do Ceará, né? Tribuna do Ceará também. Tinha um hospital ali na Aldeota, que era o Flávio Belmino que administrava esse hospital. Mas foi por aí. Aí eu saí... O Inimar me convidou para ser o superintendente da Federação de Futsal em 1990 e administrei a federação até 94. Nesse período que eu estava administrando a federação também fiz parte da diretoria da SER Banfor, que era a Sociedade Esportiva e Recreativa Banfor. Nessa época você era menino e você via falar no time maço do Banfor. Demais. Que tinha 16 jogadores da seleção brasileira. Isso. Que ganhava tudo no Brasil, só não ganhava aqui dentro do estado do Ceará. Era impressionante. Nas finais contra o Sumove, não ganhava uma, só ganhou uma que foi em 91, né? 91. Título estadual. Mas militei também, quando saí em 94 da Federação de Futsal, estive com o Silvio Carlos lá no Fortaleza, depois estive com o Emanuel Gugel no Ceará, no departamento de marketing, na época dos bingos, do Bingo, que era o carro-chefe naquela época, que o do Emanuel Gugel, que era o Mastruz com Leite, né? A banda Mastruz com Leite. Ele também tinha o Bingo, era o diretor financeiro dos bingos, lá do Emanuel. E voltei depois para o futebol, quando o Vanô Cruz me convidou para ser o manager do Uniclinic. Agradeço muito ao Giacomo Pastore, da TVC. Ele foi o cara que me indicou ao Dr. Vanô. O Vanô já me conhecia, que o Vanô também tinha feito parte da equipe médica da Sociedade Esportiva e Recreativa Banfor. E lá no Uniclinic eu tive o prazer de passar um ano e terminar a temporada no campeonato estadual em 4º lugar. Se eu não acredito, se eu não me engano, foi entre 2000 ou foi 2001. Foi o primeiro ano do acesso do Uniclinic para a primeira divisão. O treinador foi o Ageu e depois foi concluído Santos. Com... Estou ficando velho. Esqueci o nome do outro treinador, mas o Ageu só passou... Marcelo Vilar, não? Não. É o que jogou Ceará e depois foi para o Ceará, que sempre ficava alternando. Que não é daqui. Foi atleta de futebol. Também a minha tá meio falha aí, mais tranquilo. Aí teve esse trabalho no Uniclinic. Eu tive esse trabalho no Uniclinic, saí do Uniclinic, fui montar o departamento de esporte da Prefeitura de Pacajus. Passei uma temporada de 1 ano também em Pacajus, cidade que eu vi mais ter amor pelo futebol. Da região metropolitana, Pacajus. Uma torcida forte. Montamos uma equipe forte para disputar a 2ª divisão. E de lá eu voltei. O Silvio me convidou para retornar ao futsal. Silvio Vieira Lima. Silvio Carlos Vieira Lima. Que inclusive está, né, numa situação hospitalizado. Meu abraço ao meu eterno presidente, Silvio Carlos Vieira Lima. E estamos em orações para que ele se recupere o mais breve possível e saia lá do Hospital São Paulo. Bechara que estava comigo lá no TVC Esporte Clube e você falou, né? Seu atleta. Bechara foi meu atleta sub-20 Fortaleza Futsal. Quando o Banfor se licenciou em 94... rapaz, eu me lembro aí. O Silvio me deu uma missão de montar 2 times, Ceará e Fortaleza, para disputar o campeonato estadual, para ter atração, porque tinha perdido aquele glamour
da disputa, da rivalidade entre Sumov e Banfort, só tinha ficado o Sumov. Aí eu tive a missão de montar os 2 clubes, era Ceará e Fortaleza. Eu me lembro desse time aí. Montei o time de Fortaleza com a base do Banfort, dos jogadores que moravam aqui em Fortaleza, e o José Fernandes, que é o Zezinho, que era treinador, foi treinador do Sumov, que foi treinador também do Tiradentes, futsal, ficou com a equipe do Ceará. Nós montamos 2 timaços. E o Moacir e Florencio foram os treinadores do Fortaleza, né? Moacir ou não? Moacir, mas... O professor Moacir e o Florencio também fez o professor Moacir hoje mora nos Estados Unidos. Está com a família lá. Gente boa demais. Florencio foi o preparador físico. Isso. Mas quem assumiu primeiro o Sumov, depois da não, eu falo do Fortaleza. Ah, do Fortaleza? É. Quem assumiu foi o Glaucio. Glaucio de Castro, Gagá, né? Glaucio de Castro, que foi meu professor na escolinha da Sudef. Foi o primeiro foi o primeiro time assim, oficial que o Glaucio treinou, assumiu como treinador, foi o Fortaleza Futsal. Eu me lembro, tinha um Flávio que estudou comigo no Juventus, era o goleiro. Tinha 2 Marquinhos, o Marco Gentil e o outro Marquinhos. Tinha o Rafael Canhoto, o Bechara estava nesse time. Tinha uma turma boa nesse time do Fortaleza. Quando a gente montou o time, a gente trouxe ainda Belfort, trouxe Mauro Brasília, trouxe Teixeira, Gilberto Bahia, que tinha ficado morando aqui em Fortaleza. O Gilberto, que era o goleiro, o Vladir. Também, joguei com o Vladir na Unifor. Que era o goleiro também do Sumov, que era do Banfort, que diga. Isso. Então aquela meninada todinha que tinha subido para jogar o time principal do Banfort, a gente trouxe para o Fortaleza. O Bechara foi o Zezinho que me indicou para me trazer o Bechara, porque o Bechara tinha ido jogar futebol em São Paulo, o Cilinho tinha levado ele para lá, e ele não se adaptou. Depois de 2 meses, ele retornou para Maranguape, a Ladeira Grande, né? Ali, lá na Tabatinga, né? Ali que ele mora, né? Na verdade, essa história o Bechara contou aqui. Na verdade, o Fortaleza não liberou o Bechara. Não liberou. Ele queria ficar por lá para São Paulo. Contou uma história que não foi adaptação, foi porque... Foi. Na verdade, ele quis ficar lá, passou um perrengue, levou uma grana para passar 1 mês, gastou em 1 dia, porque teve que pegar um táxi para ir lá para o Morumbi e tal. Uma história bacana, mas ao mesmo tempo ele falou, né? O Fortaleza acabou não o liberando, e aí ele teve que voltar para Fortaleza, infelizmente. Mas se deu bem. No futsal, o Bechara foi campeão cearense no primeiro ano. Naquela época não era sub-20, era juvenil. Isso. Com 44 gols. O Fortaleza foi campeão invicto. E o Bechara subiu logo para o time adulto do futsal do Fortaleza. E em seguida foi para o Ceará. Futebol. Campo. O Sacha levou ele. O Sacha com o Emanuel, né? Foi, Sacha e Emanuel levaram ele para o Ceará. Sacha que foi um jogadorzaço também, né, Roberto? Jogava muito futsal, jogava muito. Jogou no futsal. Aliança Peckway, né? Sumov também. Então, o Bechara teve uma trajetória muito bonita na vida. Ele saiu do Ceará para ir para o Santos, e lá do Santos o Leão ganhou o mundo, né? Não gostava de nordestino naquela época, barrou o Bechara, foi até melhor para o Bechara, né? Foi até melhor, porque o Bechara ganhou aí o mundo, foi né? Jogou Europa, na Dinamarca. Foi para Dinamarca, Fez um gol que classificou o time para a Champions, que até hoje todo mundo fala muito disso, né? Enfim, histórias bonitas do nosso futsal.